eram 40 quilômetros, sem sombra, sem água, sem nada, e o esforço foi muito grande. Chegou um momento que eu percebi que eu já estava desidratado, um sol nordestino, como dizem aqui, um sol de lascar, e eu sem água, empurrando a bicicleta, e tem muita ladeira. Oi, pessoal. Estou aqui com o Cláudio, do canal Ciclo Peregrinação, né? Estou hospedado na casa dele. Eu conheci o Cláudio lá pela comunidade de ciclo viajantes, lá no Facebook. E falei para ele, postei lá na postagem, né? Que eu estava aqui no Nordeste, viajando pelos estados daqui, e ele me ofereceu uma noite aqui de hospedagem na casa dele, junto com a esposa dele, com a Cíntia. E receberam super bem. E a gente está trocando ideias aqui, experiências e histórias, né? Queria que você falasse um pouco, Cláudio, das suas experiências e os aprendizados que você tem feito. Fala um pouco do tipo de cicloturismo que você faz, né? Que é um cicloturismo de peregrinação. Tem um diferencial. Primeiro, eu tenho 72 anos, então eu não posso estar preocupado com performance. A minha ideia eu meço quantos quilômetros eu vou andar no dia, eu não meço velocidade, nem o tempo e tal. Quando tiver subido, eu desço para empurrar, sem vergonha nenhuma. A minha ideia começou o seguinte: toda igreja que eu encontrasse, eu entrava para rezar o terço. Mas isso não era o suficiente. Com o tempo eu comecei a perceber que o caminho até chegar nessa igreja fazia parte desse processo. O caminho era importante, não apenas rezar o terço. O caminho fazia parte desse processo. Então eu comecei a aproveitar, a não ter pressa de chegar nos lugares. Eu comecei a perceber que a minha pressa de chegar numa determinada cidade para rezar o terço era um desperdício de tempo, um desperdício até de peregrinação mesmo. Então eu comecei a entender que o caminho, aconteceu principalmente no mosteiro um mosteiro franciscano. Eu não sei se foi em Alagoa Grande, Alagoa Seca, lá perto de Campina Grande, que eu estava subindo para ir no mosteiro, para conhecer o mosteiro, e era uma ladeira muito íngreme. Então eu estava empurrando a bicicleta com a carretinha ladeira acima e ia fazendo aquele esforço, né? No sol quente, com sede, cansado, suado, fedido, todo lascado, empurrando a bicicleta e tal, me sentindo assim, né? Aí de repente eu olhei para o lado, do lado da estrada que eu estava indo, tinha as estações da Via Crucis, com a imagem de Jesus subindo o morro, empurrando a cruz ladeira acima. Olha só. Então, foi um momento assim de sintonia, é o mínimo, né? Na matemática isso é impossível, o mínimo se encontrar com o máximo. Mas na questão espiritual isso se torna possível. Então foi um momento em que o mínimo, fazendo um esforço ali consciente, porque eu queria, por isso tudo, fazendo uma peregrinação, olhei para o lado, eu vi o esforço de Jesus subindo o morro acima, a Via Crucis dele. Foi um momento em que o mínimo se encontrou com o máximo. Então essa questão de entender a importância do caminho na peregrinação se marcou muito por esse momento. Então eu comecei a entender essa questão. Mas com a continuação, com outras experiências, com outras viagens, eu comecei a entender que tem um outro momento que é fundamental, que é quando a gente chega nos lugares e tem um encontro com o próximo. Que você tem esse intercâmbio, em que você chega e as pessoas te acolhem, as pessoas te recebem, e as pessoas te dão teto, te dão comida, te dão leito, te dão, sabe, te dão carinho, te dão dinheiro, entendeu? Sabe, é um troço. O carinho das pessoas por você é muito grande. Então eu comecei a entender que a peregrinação, o esforço do caminho, o terço nas igrejas abertas, tudo isso se concretiza, só se concretiza no encontro com o próximo. Quando você encontra o próximo. E é que aí você compartilha com o próximo essa experiência. Mas no caso da peregrinação, como você estava falando, né, é uma experiência na qual você pensa muito no próximo, mas você também não acha que é também um momento quando você está cicloviajando, que você faz uma reflexão e você aprende sobre si mesmo também, se conhece? Na cicloviagem,
você começa a ter experiências desse tipo. Então, por exemplo, de Mata Redonda para Goiânia, eu não estava preparado eram 40 quilômetros, sem sombra, sem água, sem nada, e o esforço foi muito grande. Chegou um momento que eu percebi que eu já estava desidratado, um sol nordestino, como dizem aqui, um sol de lascar, e eu sem água, empurrando a bicicleta, e tem muita ladeira, então você tem que... Não tem jeito, no aclive você tem que ir empurrando a bicicleta. E com aquele sol, e com sede, essas coisas todas geram um esforço muito grande, que você é obrigado a repensar quem você é, quais são as motivações, quais são os seus limites, o que você pode fazer, o que você pretende. Chega um ponto em que você sobrevive graças à teimosia. Eu acho que a palavra-chave do peregrino, do ciclo viajante, é teimosia. Justamente, porque tem dia que você não quer mesmo, né, continuar a jornada. Tem dia que você olha, você acorda, olha para a bicicleta assim, você sente raiva da bicicleta. Você não quero, mas aí tem que ser teimoso, tem que querer, tem que ir. Porque realmente tem episódios, com certeza você deve lembrar de mais episódios assim, que você se viu pneu furado, ou aconteceu alguma coisa que você não estava esperando, levou uma fechada e tal, né? E aí essa questão do respeito, eu tenho encontrado muito respeito nos carros. O pessoal tem respeitado muito a bicicleta. Claro que eu não me exponho, não vou para o meio da pista, tal, parará. Mas, no geral, eu tenho respeitado muito o respeito. Agora, tenho encontrado muito respeito dos motoristas. De caminhão, de ônibus, de carro, todo mundo tem respeitado muito. Sim. É experiência ruim, não é ruim, experiência mais dura foi uma viagem de 20 quilômetros só, até Santa Rita, que eu resolvi pegar um atalho. Aliás, esse negócio de atalho é de lascar, viu? Esse atalho chegou a um ponto em que a estrada era tão ruim que eu não tinha jeito. Eu tinha que ir empurrando a bicicleta, não era nem porque era subida, porque era ruim mesmo. Passei em lugares que o pessoal de carro ia de carro de jipe, fazer trilha naquele lugar. E poças que a água ficava no joelho. Então, a gente passa por situações assim, mas não é ruim, não, faz parte. Está no conjunto das coisas aguardáveis. Furar pneu, a gente tem que estar preparado, né? O pneu vai furar, você tem que estar preparado, tem que estar com remendo, tem que estar com a câmera, tem que... Sim. Isso não é ruim, vamos dizer assim, é contratempo, mas não é ruim. Faz parte. Isso tudo tem uma ligação com a própria vida mesmo, né? Já que a gente está falando aqui de um raciocínio mais voltado mesmo para a vida e aprendizado, né, e evolução pessoal, né? Porque é justamente isso, tem trechos assim que você vai ter o declive, então você vai tranquilo ali, sem esforço, mas aí tem outros logo depois que vai ter a subida e você tem uma ligação total, né? Acho que essa é a principal lição dessas viagens que eu estou fazendo. A pessoa entender, eu no caso, né, o ciclo viajante entender, aqui o Joey também entender, que o caminho é o que importa. Não é você sair de Natal e chegar em João Pessoa, não é sair de João Pessoa e chegar em Recife. É o caminho que importa, é o processo. O processo é fundamental. Não é à toa que os primeiros cristãos se chamavam seguidores do caminho. Olha só. Né? O nome cristão foi instituído só depois com Paulo. Mas até Paulo, os cristãos todos, então tem a Casa do Caminho, onde ficava o pessoal lá em Israel, porque a ênfase era dada no caminho, que é o caminho de Jesus. E essa história do caminho, com a cultura ocidental, mais ou menos nós perdemos isso. E quando você vai fazer uma viagem desse tipo, você começa a reaprender que o importante não é a meta, o importante é você estar no caminho, porque a meta é só depois que você morrer. Entendeu? Enquanto você está vivo, você está no caminho, e você tem que entender que você está no caminho. Sim. E isso é uma compreensão que quem está fazendo uma peregrinação, uma viagem de bicicleta, ele é obrigado a viver e a entender isso.
Eu ia falar justamente isso, que só quem se dispõe a ter esse tipo de experiência que vai entender. A gente pode falar, mas inclusive a minha próxima pergunta é se você, sei lá, conhecesse alguém que está querendo fazer uma cicloviagem, uma peregrinação, mas falar, eu não sei se eu vou, o que você diria para essa pessoa que está em dúvida, às vezes pensa, pô, será que eu invisto, preciso de muito dinheiro para investir numa bike, ou será que, sabe, fico com medo? Olha, tem vários canais no YouTube falando de cicloviagem, trazendo a experiência de cada um. O fundamental é o seguinte, a bicicleta pode ser, não precisa ser uma bicicleta boa, não pode ser a bicicleta mais fuleira do mundo. Tem que ter algumas características, que eu estava falando, o pneu tem que ser adequado para o tipo de uso que você vai levar, mas o pneu, a bicicleta não, o pneu tem que ser adequado. Se você vai andar só no asfalto, um pneu mais liso, se você vai andar mais na terra, um pneu mais grosso. Mas a bicicleta, qualquer bicicleta, tem gente viajando com aquela bicicleta cargueira, sabe aquela que tem uma plataformazinha na frente? Sei. Tem gente fazendo cicloturismo com aquele tipo de bicicleta, Ou que não seja, tem nada a ver com uma bicicleta pesada, né? Então, então a bicicleta é secundária. O que você vai gastar na viagem é um mínimo. Se você pegar, quanto é que você paga de aluguel? R$700 por mês? Você vai gastar muito menos que isso na viagem por mês. Nossa, com R$700 você vai até Ushuaia. Vai até Ushuaia, entendeu? Então, o gasto não é muito, você vai ser muito bem recebido nos lugares, vai receber não também. Não vai, também não dá para ir achando que todo mundo vai lhe acolher, isso não é verdade. Mas o pessoal que não acolhe é uma minoria. Por exemplo, posto de gasolina. Eu tenho acampado e dormido muito em posto de gasolina. Eu também. Mas tem posto de gasolina que não aceita. Não pode, não permitimos. Isso faz parte. Eu fui num camping em Lucena e o camping, o cara não proibiu de eu acampar no camping, mas o cara ficou obviamente hostil, entendeu? O cara não entendeu como é que chega um cara lá de bicicleta para acampar, isso não entrou na cabeça dele. Né? Aí eu fui embora, não me senti acolhido, fui embora. Aí fui dormindo, foi até uma experiência interessante, eu fui dormir numa casa abandonada, pedi autorização para os donos, mas a casa estava abandonada. Aí no meio da noite eles foram lá levar comida para mim, pão, café com leite, fruta. Só. Que bacana. É impressionante, o acolhimento das pessoas é algo extraordinário. Tá aí então, pessoal, conselhos sábios, Cláudio aí, 72 anos, esse ano já foram quantos quilômetros mais ou menos? Mais ou menos 1.500 quilômetros. Tá aí, ó, 1.500 quilômetros desse ano somente. E agora vamos mostrar um pouquinho da bike dele para vocês conhecerem também. Essa é a Maria. Tem a Maria também, ó, recepcionista da casa. E aqui tá a bike dele. Fala um pouquinho dela pra gente, Cláudio. É uma Sense, é uma Gravel. O pneu dela é um pneu que fica entre... A Gravel é um modelo novo que estão lançando agora, que está fazendo inclusive muito sucesso, que é um modelo entre a MTB, a mountain bike, e a Speed. Ela nem é MTB, nem é Speed. Ou seja, é ideal para o tipo de uso que eu dou. O pneu é um pneu, obviamente, para esse tipo de uso, adaptado para asfalto e para terra. Freio a disco, tal, tem mais ou menos o formato de uma Speed. A marcha é uma marcha de força, é um grupo Sora. Tá? Ela já vem com esses bagageiros aqui, esses de fábrica. E está sendo adequado para o uso que eu dou. Está sendo a bicicleta certa para esse tipo de peregrinação. No caso do Cláudio, investiu um pouco mais, mas a gente sabe que pode ser uma bike simples se você está a fim de começar a cicloviajar, não precisa ser uma bike top também. É isso, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí. Desejar um bom pedal pra gente, né? Pra mim e pra você. E pra quem estiver assistindo. É isso aí. Valeu, pessoal, até a próxima.